Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos à Primeira Igreja Batista na cidade de Jacareí. Você que nos acompanha também pelas nossas redes sociais ou pelo YouTube, nós também oramos pela sua vida e é bom demais ter você aqui conosco, tá bom? Seja bem-vindo também você. E eu estou de volta depois de 2 semanas de férias. Pense num período extraordinário, irmãos. Foi muito bom, descansei, dormi, li, cochilei, assisti filme. Foi um monte de coisa boa que a gente faz nas férias, né? É sempre um tempo precioso. A melhor coisa das férias é voltar. A pior coisa das férias é a velocidade que a gente volta. Fica meio lento, né? Dá uma preguiça danada, mas é bom demais poder voltar. E eu confesso que nessas férias tive a oportunidade de ler vários livros e poder pensar. O meu coração fica muito animado e desejoso em poder partilhar aquilo que Deus tem ministrado. Não somente ao meu coração, mas na vida de tantas pessoas. Eu gosto demais ouvir os testemunhos, e se em algum momento você senta ou conversa comigo, você vai me ver fazendo perguntas do tipo: o que Deus tem falado para você? O que você está observando Deus fazendo? Ou você vai me perguntar o que precisa acontecer na sua vida que só Deus pode fazer. Faça disso a sua oração, faça disso o seu clamor, porque eu entendo que Deus fala de muitas maneiras e a muitas pessoas. A última mensagem e que ecoou ao mesmo tempo por tudo aquilo que nós falamos o ano passado, e a palavra profética que nós recebemos o ano passado continua ainda ecoando. Agora nós temos uma outra palavra, né? Nós estamos no ano dos... É nesse momento que o pastor fica triste, irmãos, né? A timidez impede vocês, porque eu sei que vocês sabem. Vamos lá então, nós estamos no ano dos ajustes, né? É uma palavra ampla, eu sei. Por isso que nós vamos defini-la cada vez mais, para você entender quais são essas intenções da parte de Deus. Talvez você possa compreender que a palavra ajustes pode ser entendida também como um sinônimo de preparação. Tá bom? Você pode também entender a palavra ajuste na metáfora da videira como a poda. Quando você pensa no ajuste, eu tenho a impressão que alguns de vocês poderiam dizer assim: pastor, não tinha uma palavra mais assim, mais legal para ser um ano da prosperidade, da bênção, né? Ano do ajuste vem um negócio que vai apertar e a gente não gosta disso, né? Mas eu quero te dizer que o processo de poda, ela é tão necessária, porque é a poda que vai determinar a quantidade de frutos e a qualidade deles. Porque é a seiva que faz os galhos crescerem, também faz os frutos crescerem. Muita folha, muitos galhos, distribui-se a seiva por muito mais lugares. Quando a poda acontece, ela faz com que a seiva seja dirigida e reorientada aos galhos mais fortes, porque serão estes galhos que sustentarão os frutos. Ela é um processo necessário. Ele faz parte da nossa vida para o crescimento. O ajuste de Deus, nós invocamos como palavra profética a ação de Deus como oleiro, e a nossa resposta como barro. Eu disse para vocês 4 palavras que precisam estar claras na sua mente, e elas estão organizadas de um ponto de vista de processo. Nós aprendemos 4 delas, ali no seu esboço, está para você escrevê-las e você grifá-las. A primeira delas não está marcada, então você sublinha, porque começa por ali: intimidade gera santidade. A santidade vai gerar autoridade, e a autoridade vai gerar conquista. Tudo começa com um relacionamento de amor, que precisa ser pessoal,
precisa ser real e precisa ser prático com Cristo Jesus. Esta relação de intimidade, ela é o andar com Deus. Você conhece uma pessoa à medida que você anda com ela. E o andar com alguém coloca em ação uma lei, que nós chamamos, no mundo espiritual e no ambiente das relações, nós chamamos a esta lei da influência. Eu tenho a capacidade de influenciar pessoas, à medida que eu ando com elas, mas elas também me influenciam. Eu as afeto, mas também elas me afetam. Elas trazem sobre minha vida. Por isso que quando nós falamos de ajuste, não tem como você andar com Deus e você permanecer do mesmo jeito que você está. Por isso que aquele que anda com Deus, aquele que desenvolve uma intimidade com Jesus, aquela pessoa que se relaciona com o Deus triuno, ela experimenta a santidade. Ora, se você diz que anda com Deus e a sua vida permanece a mesma, provavelmente você anda com doutrinas, você anda com dogmas, você anda na igreja, mas você está vivendo com uma religiosidade. A religiosidade não é a mesma coisa da relação com Cristo. A minha exterioridade pode mudar pelo impacto da religiosidade, porque eu desejo ter a aprovação de pessoas, porque eu desejo pertencer, porque eu quero me enquadrar ou ser aprovado por pessoas. Esta é uma necessidade humana, o ser amado. Todos nós precisamos ser amados, mas este amor pode ser distorcido. Sobre isso que eu vou falar na sexta-feira. Só estou dando uma dica para você não perder, porque o amor, ele pode ser também distorcido. Toda a verdade de Deus sempre tem uma imitação. Toda a verdade de Deus procura coisas falsas. Todo produto verdadeiro que faz, que muitas vezes é bom, você vê muitas coisas que imitam, mas a qualidade não é a mesma, o propósito não é o mesmo. No nosso andar com Jesus, a religiosidade não é a mesma coisa de um relacionamento de amor pessoal e real com Cristo. Por isso que nós lemos em Josué, no capítulo 3, versículo 5, o ano passado, nós estamos continuando este eco: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Este versículo, primeira coisa que ela revela as intenções de Deus, revela que Deus deseja fazer maravilhas. Mas este versículo também revela a maneira que estas maravilhas acontecem. Ele vai dizer no convite: santifiquem-se. Santifiquem-se. Ele também revela o tempo. Por quê? Porque agora está no tempo do convite, então o tempo é amanhã. Por que não pode ser hoje? Porque o que prepara o ambiente para as maravilhas de Deus é a santidade. A antessala da manifestação do poder de Deus é um ambiente de adoração e de santidade. Mas Josué nos mostra uma jornada, nos mostra primeiramente Deus convidando pessoas. Josué, há uma obra de liderança, nos mostra que Deus manifestou o seu poder de muitas maneiras para mostrar a Josué e ao povo que Deus era com ele. E esta experiência foi atravessar o Rio Jordão. Eles atravessaram o Rio Jordão, tanto o povo como Josué. Primeiro o povo viu que Deus era com Josué. Nós precisamos viver experiências no âmbito da nossa família, do nosso trabalho, da nossa casa, que vamos atravessar Rio Jordão, que são dificuldades. As dificuldades têm como plano de Deus amadurecer o seu relacionamento com Ele, mas também conferir autoridade para as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes no seu trabalho, na sua escola, na família, você vai enfrentar Rio Jordãos. Mas estas coisas são planejadas por Deus para que pela fé você experimente a intervenção do poder de Deus. E quando as pessoas veem que o Rio Jordão se abre porque você foi obediente, Deus confere autoridade para você. Intimidade gera santidade e a santidade gera autoridade. E a autoridade abre para um espaço de conquista. É a frutificação.
É assim que acontece. Por isso você vai compreender ali, Josué e o povo viu. No seu relacionamento com Deus, Deus vai responder às suas orações. Quando você começa na vida cristã, você experimenta a presença de Deus. Você faz orações e Ele responde. Às vezes orações que podem ser consideradas muitas vezes até egoístas, porque Deus quer garantir de que Ele é real para você. Mas depois de um momento você tem que passar pelo deserto. E no deserto parece que a gente não vê Deus, viu, irmãos? Parece que tudo está ruim, tudo está difícil. E é nesse momento que você vai ter que exercer fé. É nesse momento que a intimidade começa. É nesse momento que a fome pela presença de Deus precisa ser desenvolvida. É ali que você vai aprender o processo de crescimento. Você vai ver que no texto de Josué, capítulo 5, a partir do versículo 8, o tempo não é mais amanhã. O tempo é hoje, porque o povo respondeu à santidade. Hoje eu quero compartilhar sobre o tema: ajuste os seus planos à pessoa de Jesus. Ajuste os seus planos à pessoa de Jesus. O texto se encontra em Josué capítulo 5, versículo 8 ao 15, onde nós lemos: e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. São textos que marcaram a minha vida de muitas maneiras, porque eu quero começar um pouquinho falando do final para você. Eu tenho a impressão que depois do povo ter experimentado o ato de obediência, revisitar alianças, eu tenho para mim que se eu fosse Josué, a tendência de um líder, quando ele enfrenta problemas, agora você tem desafios, problemas e desafios, ele depende de como você encara. Quando você pensa nas possibilidades, não é problema, é desafio. Agora, se você pensa na circunstância, é problema, você vai desanimar, né? A maneira como você olha uma situação faz toda a diferença. E eles estão olhando a cidade de Jericó, é a primeira a ser conquistada, né? Esta cidade está repleta de muralhas. Josué, como um bom líder, ele faz um trabalho de pesquisa. Ele não vai enfrentar sem avaliar as circunstâncias antes. Ele mandou espias. Eles perceberam que o povo estava com temor. Eles viram que tinha gente que até demonstrava fé, como Raabe. Eles perceberam que Deus tinha tomado, porque aquelas pessoas ouviram do que Deus tinha feito, liderando por Moisés durante esses anos, na vida de Josué e do povo. Eu imagino que Josué provavelmente teria projetos e planos, como eu e você temos. Não é raro ter planos, irmãos, não é. Aliás, você só vai alcançar coisas na vida quando você tiver um objetivo em mente.
Quem não tem objetivos, nunca alcança nada, não tem direção, não tem meta, não tem propósitos na sua vida. Eu e você sabemos que a única coisa que a gente alcança naturalmente é a escravidão ao pecado. Porque se existe uma coisa que a gente faz muito bem, né? As coisas que não prestam, a gente não precisa se esforçar. Mas aquilo que é de Deus, você precisa de disciplina. É um caminho diferenciado. Deus não é contra planos. Ele só nos deixa claro que Ele vai pesar estes planos. Como diz Provérbios, o homem planeja, mas a resposta vem da boca do Senhor. Em Tiago capítulo 4, ele está dizendo: ai de vocês que dizem amanhã faremos aquilo outro, amanhã compraremos, e vocês não estão dependendo de Deus. É esta a diferença, é que se eu estou incluindo Deus, se Deus está fazendo parte, que eu tenho que deixar a minha vida ao ponto de dizer: Senhor, eu quero isso, é isto que eu planejo, mas o Senhor tem o direito de mudar a minha agenda. O Senhor tem o direito de fazer o que o Senhor quiser. Se o Senhor tiver alguma coisa melhor, então cancela meu pedido, porque eu quero o que o Senhor tem. E eu me sujeito ao Senhor porque eu não vejo completamente, a minha visão é limitada, eu enxergo, eu às vezes me apoio no meu entendimento, mas eu conferi ao Senhor, o dia que entreguei a minha vida a Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador pessoal, eu lhe dei o direito dele fazer o que ele quiser. Eu sou barro nas mãos do oleiro. Esta é a diferença, é se você é uma pessoa rígida ou não. Sabe o que é uma pessoa rígida? Uma pessoa rígida não se molda. Uma pessoa rígida se quebra. Uma pessoa rígida se quebra. Deus quer que você seja moldável. Portanto, primeira expressão a respeito de como você vai ajustar os seus planos à pessoa de Jesus. A minha resposta ao convite de Deus prepara o ambiente para a restauração e a conquista. A minha resposta ao convite de Deus prepara o ambiente para a restauração ou para a conquista. Muitos de nós precisamos ser restaurados, outros precisamos estabelecer conquistas pela primeira vez. Na vida de Josué era uma restauração, porque foi o único que atravessou junto com Caleb, que passaram. Mas na vida do povo, que era tudo novo, era pela primeira vez, muitas experiências que eles iriam ter, muitas novidades. O texto vai dizer: e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Eram homens adultos, sofreram uma cirurgia com pedras no membro masculino do homem. O pacto, a aliança foi doloroso. Isto precisa de um processo de cura. Eles não tinham obedecido aquilo que Moisés, aliás, aquilo que Deus, por meio de Moisés, estabeleceu. A aliança, a circuncisão, treinei, passei a tarde toda treinando, nunca sai direito essa palavra, né? A circuncisão, é isso mesmo, né? Vai no espanhol mesmo, circuncisão. É verdade, foi doloroso para o povo. Era uma aliança que eles tinham esquecido. Aquele povo que saiu durante esses 40 anos, que nasceu, os filhos de todos estes, tinham esquecido da sua aliança. E ali eles não apenas se circuncidaram, como também celebraram a Páscoa. E o versículo vai dizer: então o Senhor disse a Josué: hoje, aqui o tempo muda, não é mais amanhã. Hoje, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, ou lugar de pedras, ou monumento de pedras. Mais um memorial que Deus está estabelecendo. Deus estabelece memoriais para cada encontro, para cada momento marcante, aquilo que divide a nossa história entre antes e depois. Deus ainda está convidando pessoas para momentos marcantes. A santificação, queridos, tem um preço. Andar com Deus exige
tem exigências. O preço é tudo. Complete por favor ali. O preço é tudo. Tudo. A salvação é de graça, mas não é grátis, porque ela custou o sangue de Jesus. Ele pagou o preço, nós a recebemos pela fé, nós recebemos como presente, mas uma vez que recebemos a salvação, isto não mudou a sua vida imediatamente. Você vai viver um processo, em etapas. Você vai viver a santificação, você vai viver ajustes. Há coisas que você vai ter que deixar, e haverá coisas que você vai ter que adquirir, anexar à sua vida. Você vai ter que trazer novos hábitos e abandonar outros. Você vai ter que trazer pessoas para perto e deixar outros relacionamentos. Você vai ter que abrir mão de pensamentos e convicções que por vezes são tóxicas na sua vida, e você vai viver pensamentos que libertam, que abençoam. Você vai viver um processo de santificação. A santificação nos custa tudo. A santificação, ela é um processo de sofrimento. A santificação exige de nós muitas vezes lágrimas. Quem já lutou com uma dependência química sabe disso. Quem já viveu com algum vício sabe o quanto isto é doloroso. Quem já viveu comportamentos tóxicos sabe, parece que você está lutando com o próprio demônio. E às vezes o demônio é o seu desejo, que é tão intenso. E você requer uma disciplina, e você requer a cruz, e você requer a morte. Como é difícil, irmãos, dizer não para pessoas que nós amamos. Mas este não será saudável. Como é difícil às vezes você ter que trancar a porta do seu quarto e dizer: eu não vou sair. Como é difícil às vezes dizer: eu não vou comer. Engorda, né? Isso não, mas eu engordo. Como é difícil você dizer: vou ter que acordar meia hora mais cedo para ter um devocional com Deus. Como é difícil você dizer: eu vou deixar essa série na metade porque ela está consumindo o meu tempo e há outras coisas mais importantes para a minha vida. Como é difícil você poder às vezes vir para a igreja quando você não tem ânimo, quando você não tem vontade. Como é complicado você exercer disciplina para criar um hábito como o da leitura da Bíblia ou de um livro. A santificação tem um preço. Ela exige tudo. Antes do Senhor requerer as minhas mãos, antes do Senhor querer que eu faça algo, Ele quer o meu coração. O meu coração é o centro da vida. O meu coração envolve meus pensamentos. O meu coração envolve os meus sentimentos. O meu coração envolve minha vontade. O meu coração envolve minhas percepções. O meu coração é o tesouro da minha vida, de acordo com Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 24. Sobre toda coisa que você tenha guardada, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele pede que eu o ame. Preciso revisitar a minha aliança com Deus para entender as suas intenções. Complete. O povo chega no momento antes de Jericó. Josué tinha convidado o povo. Josué tinha dito: santificai-vos. Agora Josué não diz mais apenas santificai-vos como uma expressão genérica. Agora ele está dizendo: santifiquem-se assim, circuncidem-se, celebrem a Páscoa. E essa era uma expressão. Agora a santidade não era genérica, era específica. Obedeça à aliança, revisite aquilo que Deus falou, volte a fazer aquilo que o Senhor fez. E agora tem um preço, é doloroso, é difícil. Agora eu tenho que lembrar o que Deus falou, eu tenho que entender o que eu já prometi para o Senhor, os votos que eu já fiz. Eu preciso relembrar o chamado do Senhor, a intimidade do meu quarto, o que eu já disse no secreto, e eu preciso voltar a isso. Mas o que mais toma a minha intimidade com Cristo é o maior perigo da igreja brasileira: a religiosidade. Complete por favor ali.
a religiosidade é um dos maiores inimigos do relacionamento com o Senhor. A religiosidade, ela pode ter comportamentos adequados. Sabe por que eu digo que o maior problema da santidade é a religiosidade? Porque a maioria de nós fomos treinados, quando pensamos em santidade, a olhar para a nossa vida da perspectiva moral. O que é da perspectiva moral? Eu olho para a minha vida e eu vou dizer assim, mas eu não matei, não roubei, eu não sou um promíscuo, eu não faço coisas erradas, eu tenho uma vida moralmente correta, eu pago minhas contas, eu não ando, de repente, fazendo coisas que são moralmente ruins. E aí eu olho para esta vida e eu digo, não, eu sou uma pessoa boa. Você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não se trata de moralidade. O Evangelho se trata de propósitos de Deus. Se você olhar para a história de Jonas, Jonas não fez nenhum ato de imoralidade. Mas ele se rebelou contra o Senhor. Ele se recusou a obedecer a uma ordem do Senhor. Se você olhar para Moisés, do ponto de vista moral, ele foi impedido de entrar na terra prometida, não por uma questão de moralidade, mas porque ele não obedeceu à orientação de Deus. Se você for olhar as repreensões de Jesus aos seus discípulos, como naquela ocasião da tempestade, quando eles se apavoraram com medo, e eles foram repreendidos por Jesus, dizendo, homens de pouca fé. Ou se naquele ato, quando um pai traz um filho endemoniado e os discípulos não conseguem expulsá-lo, e o Senhor Jesus repreende e diz, homens de pouca fé, até quando vou estar com vocês? Se você olhar as repreensões de Jesus, ele colocou o Evangelho além da imoralidade, porque ele vai dizer, é possível pecar orando, porque você ora para ser reconhecido. É possível pecar sendo generoso, porque você dá para encontrar glória e aprovação. É possível você pecar pela religiosidade ao jejuar, você não lava o rosto para que todos digam, olha que homem espiritual, olha que mulher extraordinária. Que moralidade é nisto? A não ser que a Bíblia vai dizer que pecado é estar fora do propósito de Deus. Eu posso ser um homem moralmente correto e estar completamente fora do plano de Deus, porque eu não estou vivendo as intenções que Deus revelou sobre a minha vida. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? A religiosidade, ela pode trazer sobre você uma capa, um exterior maravilhoso, mas um dos maiores inimigos é a religiosidade. Por isso, em várias ocasiões, os profetas diziam para o povo, circuncidem o seu coração, porque o alvo é o coração. Deuteronômio capítulo 10, versículo 15 e 16, revela as intenções de amor de Deus, mas também revela a dificuldade do povo. Entretanto, o Senhor se afeiçoou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e os amou, e escolheu a descendência deles, isto é, a vós dentre todos os povos. Como hoje se vê, circuncidai o vosso coração, e não sejais mais obstinado. Na linguagem popular brasileira, não seja cabeça dura, não seja teimoso, pare de você querer fazer as coisas do seu jeito. Em segundo lugar, quando cumpro minha aliança com Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Repita comigo, quando eu cumpro a minha aliança com Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Na tarde do 14º dia do mês, quando estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Sublinhem por favor ali. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, grife ali, naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã.
40 anos comendo maná. Eu tenho para mim, olhando do ponto de vista de comportamento, eu disse hoje pela manhã que eu tenho algumas chatices. Eu sou meio chato para comer, viu, irmãos? Não sei você, mas eu não consigo comer, por mais que eu goste daquela comida, a mesma comida mais de 3 dias. No terceiro dia já está assim, né? Pode ser churrasco, que eu gosto muito. Pode ser feijoada, que eu gosto muito. Pode ser peixe, que eu gosto muito. Mas pensa um negócio, comer peixe todo dia. Não dá. Tem gente que enjoa comer a mesma comida todo dia. Tem mulher que diz, não gosto da minha comida, quero comer comida de outra pessoa, né? Agora você imagina comer maná 40 anos. Eu fiquei pensando, falava assim, o pastor Rick Warren, ele brinca, ele diz assim, o livro mais vendido na época deveria ser da Zípora, mulher de Moisés, 1001 maneiras de preparar maná. Deveria ser o título do livro, né? Porque pensa no negócio. Mas depois eu olhando, e talvez a cultura brasileira me fez entender que aquilo que a gente nasce, a gente cria como hábito. Por exemplo, eu vim de fora, né, vim da Bolívia para o Brasil, e na Bolívia não é comum você comer feijão todos os dias. A gente come feijão, frijoles ou frijoles, mas é uma vez na semana, no máximo 2 vezes no mês, né? E não se come feijão todos os dias. O brasileiro, se não tiver feijão, fala assim, negócio é complicado, né? E hoje eu já me habituei, eu já brasileirei, né? Eu gosto de comer todos os dias com feijão, né? A não ser quando tem lasanha ou quando tem estrogonofe, porque o brasileiro diz que não combina, dependendo, porque o baiano diz que combina tudo. Eu sou mais estilo baiano, né? Entendeu? Mas alguns têm aquelas coisas, né, de feijão. Aí eu começo a imaginar assim, meu Deus do céu, como seria comer todos os dias, 40 anos a mesma coisa. Mas aí você percebe uma promessa de Deus, que todas as vezes que você se alia com Deus, os céus se abrem para realizar coisas novas e extraordinárias. Após a circuncisão, e naquele mesmo dia da Páscoa, que era um outro memorial do relacionamento com Deus, eles comem, depois de 40 anos, grãos da terra, pela primeira vez. E quando o novo vem, ele é o fechamento de um ciclo. Porque para receber o novo, você precisa fechar ciclos antigos. Quando se come do novo, então o maná cessa. E ali o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó: eu vou levar a uma terra que é próspera. Eu vou levar para uma terra que é próspera. Quantas vezes, irmãos, nós estamos retendo nos céus as promessas de Deus, os cumprimentos da promessa de Deus. O tempo do cumprimento das promessas está aliado à sua resposta de santidade. O tempo do cumprimento do plano de Deus está relacionado à sua resposta de intimidade com Ele. O que retém os céus abertos sobre a nossa vida não é um Deus que não tenha prazer em abençoar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você está entendendo isso? É a aliança com Deus. Para receber coisas novas, eu preciso deixar as antigas, pois enquanto eu não as deixar, não receberei o novo de Deus. Não vou receber o novo de Deus. Não tem como, se não houver atitudes diferentes, buscas diferentes da ação de Deus, nós queremos receber as mesmas coisas. E quando eu pensava nisso, eu aprendi alguns anos atrás que, como líder, se eu não exponho o meu povo a buscar a presença de Deus de forma concreta, não basta eu pregar e dizer, por exemplo, orem todos os dias, e eu não dizer para vocês como nós vamos orar, vocês não vão orar, ou vocês vão orar 2 semanas e depois esquecem. Então, pensando nisso, nós vamos iniciar em fevereiro e vamos ter o ano todo
um relógio de oração, 24 horas de oração. Eu gosto de pensar naquele fogo que existia dos sacerdotes, que nunca se apagava. Muitas vezes o incenso, a fumaça é comparada às orações. Eu gosto da ideia de uma igreja que não para de orar. Então em fevereiro, nós vamos a cada mês, vamos ter ali, você vai ver um flip chart, e você vai colocar o seu nome de meia hora, você vai escolher o dia, mas eu gostaria que 24 horas esta igreja estivesse orando, e que não parasse de orar. Porque eu creio que quando nós buscamos o Senhor de forma diferente, nós recebemos coisas diferentes de Deus também. Alguns de vocês, irmãos, estão cansados de maná. Está cansado de maná, irmãos? Então nós precisamos romper ciclos antigos. Deus sempre me dará, querido, todas as condições que eu preciso para viver os ajustes necessários. Ele deu o maná, depois Ele deu grãos, depois Ele deu a terra. Foi assim que Deus fez. Primeiro Ele deu o maná para atravessarem o deserto. Eles passaram pelo deserto, então Deus deu os grãos, eles comeram grãos. Mas também os grãos são sementes para plantar. E logo em seguida Deus deu a terra. É assim que Deus faz, Ele nos dá condições. Eu só experimentarei novos ciclos em minha vida quando eu fechar os ciclos antigos. Só vou experimentar novos ciclos na minha vida quando eu experimentar ciclos novos. A palavra que tem ecoado no meu coração, irmãos, como pastor de vocês, é como se o Senhor viesse no meu ouvido e dissesse para vocês: Fernando, diz para esse povo que se prepare, porque eu quero abençoá-los. Mas é a resposta deles que vai determinar se estes céus se abrem ou não. Porque o que Deus faz, Ele sempre fará. E o que Ele deseja fazer nesta igreja irá acontecer. O que nós estamos orando é se nós vamos experimentar na nossa geração ou se será numa outra. Mas Deus está dizendo sobre este lugar: preparem-se, porque eu quero abrir as janelas dos céus para coisas novas. E esta é o convite de Deus o tempo todo. Por isso nós estamos no ano dos ajustes. Em terceiro lugar, todo ajuste que Deus me convida a fazer é sempre um ajuste a uma pessoa, a Jesus, a maior revelação de quem é Deus, a revelação visível de quem é este Deus, a clareza, a maior expressão, aquilo que é palpável, como diz 1 João, o João escrevendo 1 João, aquilo que nossas mãos tocaram, aquilo que nossos olhos viram, aquilo que nós experimentamos, isto nós comunicamos. A pessoa de Jesus. Eu não vou me ajustar em si mesmo a projetos, a planos, a ideias. Eu vou me ajustar a uma pessoa, ajusto minha vida ao que Ele está fazendo. Não é a uma ideia ou a um método, é a Jesus. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Ou seja, esta espada estava é isso mesmo, estava fora, sabe? É uma expressão de um guerreiro. Alguém está pronto para a batalha. Alguém que está aqui preparado para a guerra. Alguém que não está descuidando. Alguém que está em atitude de vigilância. Se aproximou dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Quem é este homem? É um anjo, pastor? Não, não é um anjo. Por que não é um anjo? Porque o versículo que nós lemos diz que Josué, quando ele o vê e ele escuta a resposta às suas perguntas, ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ele se ajoelha, ele se prostra, ele o adora. Anjo não recebe adoração. Nós vemos em Apocalipse capítulo 22, versículo 9, que quando João vê um anjo, ele se prostra, imediatamente o anjo diz: levante-se, não faça isso.
Nós não adoramos anjos porque eles são criados por Deus. O primeiro mandamento diz que nós não devemos ajoelhar-nos diante de qualquer coisa criada, seja nos céus ou seja na terra. Isto é um pecado, chama de idolatria. Então não é um anjo. Então quem é? É o próprio Deus. E revelado em que pessoa? Na pessoa de Jesus. Na teologia nós chamamos isto de cristofania. Fania significa manifestação no grego. E Cristo refere-se à pessoa de Jesus. Quem é, pastor? Você está dizendo, pastor, que é Jesus? Sim, é um anúncio, é um prelúdio daquilo que aconteceria há muitos tempos. O Deus encarnado se manifestou. É a mesma pessoa que está com Cedraque, Mesaque, Abednego em Daniel, na fornalha, naquele quarto homem. Ele é o quarto homem. Ele é Jesus, é uma manifestação de Jesus, é Ele que luta por nós. Por isso que a resposta nossa é: não vou me ajustar, não é Deus que se ajusta a mim, sou eu que me ajusto a este Deus. Estar pronto para o Senhor mudar os meus planos na hora que Ele quiser, é o que significa ser moldável. Eu tenho para mim, Josué deveria ter planos como conquistar Jericó. Olhando aqueles filmes, né, aqueles filmes de batalhas medievais, né, tinham muitas estratégias de invadir uma cidade. Uma delas era pelo esgoto, muitas vezes, né? Invadir. Ou como na mitologia grega, mandaram um presente de grego, cavalo de Troia, cheio de inimigos. Satanás tenta invadir a nossa vida de muitas maneiras, derrubar as muralhas que Deus criou sobre a nossa vida. Mas também nós precisamos invadir o mundo com o Evangelho, chegar até ali, e nós não vamos fazê-lo com estratégias humanas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu lhes preguei o Evangelho, não com conhecimento humano, não com habilidades humanas, não com palavras convincentes, mas eu lhes preguei o Evangelho com o poder de Deus. Com o poder de Deus, com as maravilhas. Por que as maravilhas? Porque as maravilhas conferem autoridade, porque as maravilhas não são explicáveis, porque as maravilhas mostram que Deus está nisso, porque as maravilhas, quando as pessoas veem maravilhas, elas veem que Deus está nisso, e elas são atraídas à pessoa de Jesus. Porque as maravilhas? Porque não do meu jeito? Porque a glória não é minha, a glória é dele. Por que nós não fazemos coisas que são inexplicáveis e comuns? Por que sempre tem que ter espaço para o extraordinário? Por que tem espaço para o milagre? Porque todos precisam ver que Deus está nesse negócio. Ele fez. Não foi eu e você. Não foi a disciplina. A impressão que eu tenho é que provavelmente Josué deve ter pego os seus planos e botado ali, porque ele vai dizer: você é contra nós ou a favor? E a resposta do Senhor vem: nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele: venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? A resposta é: eu sou a pessoa. A resposta continua sendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, a vida é uma pessoa, e esta pessoa tem um nome. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus encarnado, que se revela e ainda hoje convida você para seguir e te dizer: deixe eu ser o príncipe do exército do Senhor, que vai assumir as batalhas da sua vida. Apenas me segue. Mas sabe como nós estamos vivendo? A gente está vivendo assim: eu faço planos, e aí eu quero que Deus venha atrás de mim, e eu digo assim: Senhor, abençoe o que eu vou fazer. Aí o Senhor está assim: ah, meu Deus, não entendeu. Abençoe o que você vai fazer, meu filho. Isso não é evangelho, isso não é ser barro.
É você que tem que me seguir. É você que tem que se sujeitar. É você que tem que me perguntar: Senhor, o que o Senhor está abençoando? É isto que eu vou fazer. O que o Senhor está fazendo, é isto que eu vou me juntar. É a isto que eu vou me juntar. Então não é Deus atrás de mim abençoando o que eu estou fazendo. É o Senhor à frente e eu seguindo o que Ele está fazendo. Vou esperar ouvir um amém, irmão, porque aqui, né? Você lembra que nós combinamos, quando o tom de voz aumentar, aí você dá aquele amém, aí a gente fica mais animado, mais empolgado. Vou repetir de novo para ver se vocês entenderam. É o que a gente está treinando, né, irmãos? Né? A gente veio batista, a gente tem que dar tem que ter um óleo de vez em quando. O plano de Deus não é Deus se sujeitar aos teus planos. O plano de Deus é você sendo barro nas mãos do oleiro e você perguntar: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu quero me unir a isso. Ele é o príncipe do exército do Senhor, luta suas batalhas, te mostra a saída, restaura o casamento, muda as pessoas, libera aquilo que você não pode. Ele está no comando. Perceba onde Deus está agindo. Agora está ficando animado esse negócio. É disso que se trata o Evangelho. Então você pode dizer: Jesus, aqui estão os meus planos, mas eu coloco tudo diante do teu altar. Mude-os, transforme, abro mão deles. Abro mão deles, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus desejos, abro mão de tudo que o Senhor quiser, mas eu quero a tua vontade. Derrama sobre meu coração fome pela tua presença, derrama sobre minha alma sede de ti. Eu quero o Senhor. Desenvolve em mim, como dizia Davi, cria em mim um espírito desejoso, faminto. Eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. Então abre as janelas dos céus, faça um círculo e diga: Jesus, derrame aqui sobre este lugar, porque eu sei que o Senhor continua sendo um Deus que faz maravilhas. Vocês estão aprendendo, irmãos? Esse é o nosso Deus. Então às vezes você vai ouvir: Senhor, isso aqui é bênção, ou é maldição, ou isso aqui é da vontade. Aí Deus vai dizer: nenhuma nem outra. Aí você fala: ih, pensamento dualista, né? Igual que os discípulos: ele nasceu porque pecou ele ou os pais dele. Aí Jesus vai dizer: nenhuma nem outra. Porque você já reparou que a gente aprendeu um dualismo, dividir as coisas em duas, ou isto ou é aquilo. Aí o Senhor vai dizer: existem outras possibilidades, meu filho. Existe o novo. Aí você tem que ajustar a sua mente a um Deus altamente criativo, que na criação você viu que criatividade não falta para Ele. Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas uma coisa eu garanto para você, porque a palavra nos garante: os seus planos, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Então o que eu vou fazer, pastor? Submeta-se, submeter-me à direção do Senhor, e a sua vontade é a maior expressão de adoração que eu posso lhe oferecer. Cantar louvores não é adoração, é uma expressão de adoração. Orar não é adoração, é uma expressão de adoração. Servir não é adoração, é uma expressão de adoração. Mas não há maior expressão de adoração do que me submeter à vontade de Deus. Um dos significados da palavra adoração significa beijar o chão, que veio da monarquia. Quando os servos se apresentavam diante de um rei, eles colocavam as mãos no chão, se prostravam dizendo: eu estou submisso à tua vontade. Aquilo que o rei determinar é a sua vontade soberana. Adoração
Não há maior expressão de adoração do que me submeter à vontade deste Deus. Em último lugar, a palavra do Senhor diz: o comandante do exército do Senhor respondeu: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Novamente, a mesma expressão que Moisés ouviu: eu sou um Deus santo, eu sou um Deus que me revelo, eu sou um Deus que convido você, entregue-se, viva a intimidade, a santidade, receba a autoridade e experimente a conquista. O resultado, queridos, de um ambiente de adoração é sempre um terreno fértil. Complete, por favor. O resultado de um ambiente de adoração é sempre um terreno fértil. E por consequência, a possibilidade de uma grande colheita ou uma grande conquista. Não há pior ambiente, não há. Eu tenho estudado e eu vou pregar uma série sobre isto, ainda este ano, não vai demorar muito, sobre os ambientes ou o tipo de terrenos que Deus manifesta o seu poder. Mas também, para eu entender, eu estou estudando os terrenos que impedem a manifestação do poder de Deus, ou que são favoráveis a demônios. Um deles, por exemplo, é a divisão, a briga e as contendas. Os demônios adoram isso. Mas do ponto de vista espiritual, não há ambiente que mais favoreça a manifestação do poder de Deus do que um ambiente de adoração que se manifesta em submissão à sua vontade. A adoração prepara o terreno, e quando um terreno está preparado, as sementes caem, e elas crescem, e elas vão frutificar. Por isso que a palavra do Senhor diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Alguns de vocês, assim como eu, temos batalhas. Este ano eu iniciei o CR, não terminei, mas eu pretendo terminar. Mas eu vim como participante do CR. Alguns de vocês precisam lidar com o seu gigante chamado reputação. Conhece o gigante de reputação? O que as pessoas vão pensar de mim? O que meu pastor vai pensar de mim? Né? Que você é gente? Talvez. Quantos de nós não queremos e não recebemos o novo de Deus porque nós estamos presos a um ciclo de imagem? E aí a gente não quer vir no CR. Imagina, eu vou ficar falando da minha vida para alguém, né? Então fica aí doente, miserável. Nossa, fica sofrendo aí. Fica experimentando aí. Até quando você vai aguentar? Para com isso. Para com isso. Você precisa comer grãos. Para de ficar comendo só maná. Deus tem grãos para você. Ele tem o novo para você. Os céus estão, há uma nuvem, ainda que seja da pequena mão de um homem como Elias, para se preparar um lugar que Deus vai fazer chover sobre esta igreja. Deus tem planos sobre a sua vida, mas o convite de Deus é: ainda não, porque eu estou convidando vocês a se ajustarem à minha vontade, porque sim, Ele tem revelado as intenções de fazer maravilhas. E elas acontecerão à medida que nós nos sujeitamos à sua vontade. Este é o propósito de Deus para você. Então, neste ano, quando você dizer: Deus, ajusta a minha vida à pessoa de Jesus, você vai perceber que as intenções de Deus são perfeitas e maravilhosas. Amém? Feche os seus olhos, por favor, por um instante. Eu vou convidar a equipe
por favor, para assumir nesse instante. Ali mesmo onde você está. Deus fala de muitas maneiras. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de ampliar o que o pregador está falando. O pregador menciona, quem fala, ministra, mas ali mesmo onde você está sentado, o Espírito amplia e transforma e fala ao teu coração e revela áreas que você precisa de mudanças. Toca a tua alma, te convida, e a resposta só você pode dar. Ninguém pode fazer por você. Não há ninguém, não há ninguém. Nós não podemos transferir, delegar a nossa confiança em Deus, a nossa fé no Senhor. Esta é uma responsabilidade sua. Então Deus, o Senhor trouxe você esta noite. E você vai ouvir muito sobre céus abertos neste ano. Você vai ouvir muito sobre terra este ano, sobre preparar o terreno. Você vai ouvir muito sobre as maravilhas. Primeiro convite do Senhor: busque o Senhor, ande com o Senhor, torne-se íntimo dEle, abandone os seus pecados, mude os seus hábitos, obedeça aquilo que você já sabe que é da vontade de Deus. Pare de dizer, quando eu melhorar, eu vou buscar Deus. Pare de dizer, eu vou deixar os meus maus hábitos, então aí eu vou vir para a igreja. Não funciona. Primeiro você precisa vir até Jesus. O seu ajuste é o ajuste a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Quando você permanece nele, então você dá muitos frutos. Eu tenho 2 convites para você nesta noite. Na verdade 3. O primeiro deles é o convite para se reconciliar com Jesus. Você já andou com Cristo, mas no transcorrer do caminho você se afastou. É o momento de você voltar para a casa do Pai. É o momento de você dizer: Senhor, eu preciso voltar, me recebe nos teus braços, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue, purifica-me. O segundo convite é para que Jesus seja o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Talvez você tema Deus, crê que Ele existe, mas ainda não se rendeu ao senhorio de Jesus. Hoje é o dia é hoje, e você vai dizer: Jesus, eu estou me entregando ao teu senhorio, eu abro mão do controle da minha vida, te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Há alguém que está orando pela primeira vez desse jeito? Levante uma das suas mãos. Você está dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, governa a minha vida. Há alguém nesta noite? Levante uma das suas mãos, se você está orando pela primeira vez. Obrigado, Senhor Jesus. O terceiro convite é para você passar pelas águas do batismo. O compromisso, a aliança, é você dizer: Senhor, eu quero assumir o meu compromisso público com Jesus Cristo, entregando-me, assumindo o compromisso com a minha igreja, por meio do batismo. Eu quero isso. Há alguém que está tomando essa decisão? Levante uma das suas mãos, por favor.
passando pelas águas, assumindo o compromisso. Há alguém? Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu povo. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, você que está assumindo o seu compromisso. Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém assumindo o compromisso pelo batismo? Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu povo, porque o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor do Deus o Pai esteja com toda a igreja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecendo sempre em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Amém? Glória a Deus, amados. Convide pessoas para estarem nas nossas celebrações, tá bom? Chame gente para estar aqui conosco. Nós temos sido convidados pelo Senhor a um tempo diferente. Que Deus abençoe a todos. Vamos colocar-nos em pé. Vamos cantar uma última música e dessa maneira nós estaremos encerrando. Que Deus abençoe a todos.